Hoje eu quero falar com os amados irmãos a respeito de relacionamento. Quero dividir aqui com os irmãos essa palavra. E eu sei que no sábado que passou, os casais já foram aí ministrados, muito bem ministrados, pelo pastor Fernando, depois por um ótimo jantar. Eu e a minha esposa, a gente fez a parte B de todo esse projeto, cuidamos dos meus filhos, para que depois desses casais, depois do jantar e da palavra, pudesse, como disse o pastor Fernando, dar um pulinho no Beach Park. Na segunda-feira, quando o pastor Fernando comentou que eu estaria com a oportunidade, eu pensei bastante nesse tema de uma igreja bíblica e relevante. E quando a gente pensa numa igreja bíblica relevante, de certo modo a gente pensa na comunhão, pensa na comunidade. E meu coração tem ficado muito alegre de ver a posição da nossa igreja em muitos sentidos, na cooperação com o Pronove. Na semana passada, irmãos que saíram para servir sopa para os nossos irmãos que estão na rua. E eu penso que a título de comunidade, a nossa igreja ela tem sido tocada no coração. Eu sei que acho que já foi falado no domingo passado, através da nossa irmã Rose, graças à Boutique Solidária, 2 alunos no Pronove que não têm condição nem de família, nem de outra igreja para serem participando desse programa de recuperação, graças à doação da sua roupa, mulher, que você traz para cá para vender, 2 alunos estão podendo ser assistidos no Pronove. Isso é o próprio Deus que coloca no coração. Isso é o próprio Deus que manifesta. Então, eu tenho, sem dúvida alguma, muito orgulho de fazer parte dessa comunidade. Mas hoje eu gostaria de falar de um relacionamento um pouquinho mais individual. E quando a gente pensa numa igreja bíblica e relevante, eu queria pensar um pouco fora da comunidade e pensar no individual, pensar na primeira igreja que é a nossa casa. Eu gostaria de estar falando aqui de relacionamento dentro da nossa casa. Eu penso que no nosso maior ministério, essa é a grande verdade. Esse é o ministério que primeiramente Deus confiou a nós, como maridos, como filhos, como pais. E essa história que eu vou estar dividindo com vocês hoje, essa história que a Bíblia conta, vai falar um pouco a respeito de relacionamento e vai servir muito como serviu para mim na qualidade de pai, vai ministrar muito, espero como ministrou na qualidade de filho. E se você ainda não é pai, se você ainda não casou, eu tenho certeza que Deus também vai falar muito com você, vai servir de aprendizado para isso. Eu quero começar essa mensagem lendo uma reportagem da página UOL do dia 29/11/2015 de um cantor bastante famoso. Eu quero começar, antes de fazer a leitura da palavra, eu quero começar com essa reportagem, mas queria pedir só mais 20 segundinhos para vocês, que a gente pudesse curvar a nossa cabeça. Eu gostaria de fazer uma oração. Deus, Pai querido, no Teu nome eu te peço, Senhor, que o Senhor use a minha vida neste momento, Pai amado, com Teu favor e Tua graça, Pai amado. Que eu seja um instrumento usado aqui nesta noite, Pai, que tudo aquilo que nesses dias que eu estive estudando foi falado no meu coração, o Teu Santo Espírito possa usar a minha vida a falar para a igreja, Pai amado. Tanto eu pude compartilhar essa palavra contigo, Pai, sozinho ali no meu quarto, tanto o Senhor me ministrou. Pai, que eu possa ter a capacidade, através do Seu Espírito, de passar isso para a igreja, Pai amado. Que eu possa ter esta capacidade, pedindo humildemente o Teu favor e a Tua graça. É o que eu te peço neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Essa reportagem está datada no dia 29/11/2015, de um cantor bastante famoso chamado Fábio Júnior. A manchete diz o seguinte: Fábio Júnior chora ao relembrar a relação com pais. Ele afirma: não são boas lembranças. Fábio Júnior, de 62 anos,
se emocionou durante participação no programa Altas Horas da Rede Globo, exibido no sábado, ao relembrar a relação difícil que manteve com os pais durante a juventude. O cantor foi questionado pelo apresentador Serginho Groisman sobre lembranças que teria do pai e da mãe. Foi aí que Fábio, em um momento de completo desabafo, explicou que viveu em meio de um turbilhão, onde as brigas entre o casal eram constantes e intermináveis, sem demonstração de qualquer cena de carinho. Fábio Júnior afirma: não são lembranças muito boas, não. O meu pai e minha mãe brigavam muito, então, quanto mais punk ele ficava, mais rígida e mais radical ela se tornava. E eu, no meio de toda aquela confusão. São pouquíssimas coisas, assim, de uma cena de carinho, amor entre os dois que eu posso lembrar. Ainda afirma o cantor: para mim foi difícil até poder ter autonomia e dizer, bom, eu vou por aqui. Eu acho que eu sou o único cara que casou cedo demais dentro da minha casa. E me casei, e começou a rir, pela primeira vez com 23 anos. Sobre a origem da música Pai, lançada em 1978, o cantor disse com a voz trêmula e em lágrimas nos olhos que ela foi criada quando o casal já estava separado, mas que, mesmo com todos os problemas, conseguiu mostrá-la para o seu pai antes da morte dele. Na realidade, a ideia de trazer essa reportagem foi aleatória, não escolhi por qualquer outro motivo, a não ser realmente o tema que trazia essa declaração desse cantor. Mas, para quem tem um pouco de conhecimento dessa vida de televisão, é nítido e notório que o Fábio Júnior não foi um cara que acertou muito a título de casamento. Se não me engano, ele está no 8º. Bem como também a vida com os filhos dele foi uma vida bastante áspera. E aí, em virtude dessas declarações desse cantor, em virtude do decorrer da vida dele, desses fracassos que ele teve na vida dele, eu queria lançar a primeira pergunta da noite. De quem que vocês acham que é a culpa de tudo isso? Para quem seria mais fácil imputar a culpa de tudo isso? Numa outra reportagem do ano de 2000, um sociólogo chamado Glaucio Dillon Soares, ele afirma que o Brasil se tornou, eu estou falando de uma reportagem do ano de 2000, praticamente 16 anos atrás. Esse sociólogo afirma que o Brasil se tornou um dos países mais violentos do mundo. E ele aponta que a pobreza não é o grande responsável por este quadro caótico e vergonhoso, mas um dos grandes problemas é a degradação familiar. A desestruturação familiar tem contribuído muito para este caos, afirma esse sociólogo. A família deixou de ser há muito tempo um ambiente gerador de valores, formador de estruturas emocionais, psíquicas, afetivas, saudáveis e equilibradas. Com o aspecto dessas duas reportagens, eu quero pedir para vocês abrirem a Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 18, no versículo 33. 2 Samuel, capítulo 18, versículo 33. Só a parte B do versículo. Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão. Meu filho. Só até aqui. Eu quero estar contando uma passagem dessa figura bastante emblemática da Bíblia, que é Davi, que a gente aprendeu já em muitas pregações. Ser um homem segundo o coração de Deus, o pequeno notável que derrubou o gigante. Mas existia uma particularidade aqui dele no relacionamento com os filhos. E essa particularidade, conforme eu fui me aprofundando no estudo, eu percebi que pode estar muito próxima da nossa realidade.
Conforme eu estudava essa particularidade de pai na vida de Davi, eu pensei muito em algo que tem acontecido no Promove de 1 ano e meio para cá, e que tem me assustado bastante, quando eu tenho a oportunidade de estar participando de algumas entrevistas de alunos que chegam para o programa de recuperação, que a gente chama de triagem, e muitos desses alunos afirmam, quando perguntados e questionados sobre a família: e seu pai faz o quê? Meu pai é pastor. E seu pai faz o quê? Meu pai é presbítero. E seu pai é o quê? Trabalha com o que? Meu pai é diácono na igreja. E eu confesso que as primeiras vezes que eu ouvi isso, eu fiquei estarrecido. Até pela imagem que a gente tem de que um pai pastor, um pai presbítero, um pai diácono tem que ter a primícia de uma casa em ordem antes de estar dedicado a esse serviço dentro da igreja. E aí, buscando na Bíblia, a gente vai achar esse personagem, Davi, talvez com o mesmo defeito que alguns pais pastores, que alguns pais presbíteros. Mas aqui eu quero falar para pai, independente do cargo eclesiástico. Essa mensagem ela vai para o pai, independente se exerce ou não algo na igreja. E eu não tenho dúvida que aquilo que eu tenho vivido no Promove, eu não tenho dúvida daquilo que eu tenho visto por aí, nós precisamos cuidar melhor da nossa casa. Essa é a grande da verdade. Eu não tenho dúvida em afirmar que essa degradação que esse sociólogo há 16 anos atrás falou que acontece, ela tem acontecido sim. Foi falado aqui sobre casamentos que estão sendo destruídos, e hoje eu quero falar desse relacionamento de pai e filho, porque essa mensagem especial, e infelizmente muitas das vezes os filhos que chegam para os nossos cuidados no Promove, dependendo da qualidade que teve de vida e de relacionamento, se tornam irrecuperáveis. E essa história não vai ser diferente. Famílias evangélicas estão se desmoronando. Os lares dos líderes estão se fragmentando. E é preciso que nós paremos um pouco com a nossa correria, com a nossa agenda, e comecemos a olhar um pouquinho mais para o nosso lar. Em Malaquias, no capítulo 4, no versículo 6, vai dizer que ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É interessante esse versículo porque talvez o que está faltando realmente sejam pais com os corações convertidos a filhos e filhos com os corações convertidos aos pais. Davi, ele era um pai bastante bem intencionado. Ao começar, a Bíblia vai contar em 2 Samuel, no capítulo 3, de 2 a 5, e também no capítulo 5, de 3 a 16, que Davi teve mais de 20 filhos. Mas me chamou a atenção que Davi, e isso era uma coisa que a Bíblia realmente, nessa época, eu não sei se hoje ainda se mantém, mas todo nome dado a um filho tinha uma menção que se fazia para Deus. Tinha algo que se fazia com menção a Deus. Então, por exemplo, um dos filhos de Davi aqui chamava Adonias, aquele que pertence a Adonai, ao Senhor, este é de Deus. Salomão, que significa pacífico. Absalão ou Absalom, que significa o pai da paz. E é exatamente esse relacionamento que eu vou querer falar essa noite com vocês e compartilhar. O relacionamento de Davi com Absalão. Se pensarmos que essa boa intenção de dar este nome para esse filho, imaginando que então o significado é pai da paz, talvez Davi jamais pudesse imaginar que o desfecho da história com esse filho ia terminar da forma que terminou. Eu não tenho dúvida que a esperança que tinha no coração de Davi na qualidade de pai é a esperança que nós temos também na qualidade de pai com os nossos filhos. Mas essa história vai me mostrar que somente a boa intenção ela não é capaz de eu conseguir deixar um bom relacionamento com meu filho e encaminhá-lo no caminho correto. Davi jamais podia imaginar que esse seu filho ia gerar um golpe de estado a fim até de destroná-lo do poder. A realidade é que Davi, enquanto fosse um pai que sonhasse com o bem dos seus filhos,
Ele não foi capaz de transformar essas boas intenções em vida. Ele não foi capaz de investir na vida dos seus filhos. E aí a gente se pergunta que um homem tão notável desse, por que será que isso aconteceu? E aí eu trago um pouco essa realidade para nós. Davi era rei. Davi fatalmente tinha uma vida muito corrida, de decisões, uma vida muito corrida de reuniões, uma vida muito corrida pensando em estratégias de guerra, e tinha muitas mulheres, muitas concubinas. E eu penso, uma mulher só e um filho já dá tanto trabalho, imagina este homem. A correria talvez seja a mesma. A correria talvez seja a mesma. Por isso que eu deixei bem claro que vamos tirar essa parte do cargo eclesiástico de lado, porque os pais que aqui estão presentes, todos aqui presentes, e essa mensagem também é para a mãe, tá? Não é um culto de varões, vamos deixar claro. Serve para as mamães também. Mas a verdade é que a correria que existia na vida de Davi, e que de repente transformou essa relação numa relação bastante omissa, é a nossa correria. Também é a nossa correria. E enquanto eu estudava, eu me perguntava, com que qualidade que eu tenho dado ao meu filho a oportunidade de estar próximo, a oportunidade de ouvir os problemas dele, a oportunidade de simplesmente estar sentado no sofá vendo Hora de Aventura, que aliás é um desenho bem legal. Qual será, aonde será que eu estou fazendo essa parte? Davi era muito ausente. E ele talvez imaginasse que pelo fato de Absalão ser filho dele, um rapaz rico, com castelos, com casas, um rapaz que a Bíblia vai falar que era muito formoso, de cabelos longos, aí claro que eu me identifiquei com ele. Diz aí a Bíblia que ele era lindo. Eu falei, eu devia ser a cara desse cara. Amém, pastor. Isso não são palavras minhas, tá? Isso aí segundo Samuel 14:25. Ele tinha tudo isso. Tinha status por ser filho de rei, mas ele não tinha pai. Ele não tinha família. Ele tinha tudo. Ele tinha um rei do lado dele, mas ele não tinha aquela figura que todos nós precisamos, que é o pai acolhedor de colo e de carinho. Estudando essa parte paternal de Davi, a gente consegue ver que nessa área familiar ele tinha um grande problema. E ele tinha de fato enraizado no coração dele uma característica mais omissa na qualidade de pai. A omissão era algo que tinha essa raiz no coração de Davi. Se a gente já pensar da parte do adultério, o adultério nada mais é que uma atitude de omissão. Porque eu realmente nunca vi alguém pegar o microfone e falar que está adulterando. Sempre é feito de forma escondida. Então o adultério, a omissão era algo que já estava enraizado ali no coração de Davi. E Davi, não tendo esse controle dos filhos, as coisas começam a ganhar um vulto muito grande nessa parte de pai. Quando amou um dos filhos, ele veio primogênito, inclusive, ele veio se apaixonar por uma das suas irmãs, chamada Tamar, em que a Bíblia também, ali no livro de 2 Samuel, vai falar que era uma moça muito formosa, bonita, delicada. Nos dias de hoje, aquela mulher que a gente poderia considerar um avião. E esse filho, esse irmão só de pai e amor, se apaixona por ela. E trama toda uma situação para conseguir ter com ela a relação. Na realidade, um estupro. Olha que interessante. Ele era pai de Amon e ele não conseguiu perceber essa característica. Ele não conseguiu perceber o coração deste filho tendo toda essa predisposição aí até uma irmã por parte de pai estuprar. E aí, com tudo isso, acaba acontecendo uma grande desgraça, porque Davi não faz nada nesse sentido. É consumado esse estupro, e Davi não faz nada, e Absalão espera isso dele. Porque a grande verdade é que os filhos esperam as atitudes dos pais. E Absalão esperava isso do pai dele. Como assim? Amon estuprou Tamar e você não vai fazer nada? Muitas vezes a gente, em virtude da idade dos nossos filhos, a gente subestima aquilo que eles fazem. Mas você pode ter certeza que o nosso filho testa a gente.
Porque o grande super-herói de casa somos nós, pai. A grande super-heroína de casa é você, mãe. Há 4 meses atrás, o Felipe me fez uma proposta de querer ver o vô. No caso, meu pai. Pessoa que eu tenho realmente um relacionamento bastante complicado. Eu achei aquilo normal. Eu cozinhei o Felipe, até onde deu. Um dia eu fui para Santo André, meu pai mora em Santo André, ele me apertou, vamos para Santo André. E a situação aconteceu. Na realidade, passaram-se já mais 4 meses isso. Felipe nunca mais pediu para ver o vô. O que o Felipe queria saber é se aquilo que eu prego como perdão dentro de casa eu era capaz de fazer aquele dia. Ele tem 12 anos de idade, mas a grande da verdade é que o Felipe quis me testar. Para saber se tudo aquilo que eu ensino para ele, a título de perdão, eu ia ser capaz de fazer. Se era só da boca para fora, ou se na hora de agir, eu ia agir. Não subestime o que os nossos filhos pedem para a gente. E muitas vezes são testes mandados por Deus, não precisa. Absalão esperava que o pai fizesse alguma coisa. E o tempo passou e Davi não fez nada. Então ele chama essa irmã Tamar para morar com ele. E 2 anos se passam e Davi não faz nada. Absalão não aguentava esperar por justiça daquela situação. Foi uma coisa que doeu muito no coração de Absalão. E ele começa a se encher de ira e ódio, até o ponto que ele vai e mata o próprio irmão Amon. E aí qual a atitude de Davi? Ele se enfurece com tudo isso, a ponto de Absalão ter que ir morar com o vô distante. Engraçado, porque 2 pesos e 2 medidas, né? E mais uma vez Davi não consegue enxergar. Ele não conseguiu enxergar o primeiro filho com desejo na irmã. Ele não conseguiu enxergar o ódio que surgia dentro do coração de Absalão. Um pai omisso. Um pai que não conseguia olhar dentro do olho do filho e enxergar as características e aquilo que estava acontecendo. Eu não sei você, meu irmão, mas quando eu pego o Felipe na porta da escola, com a cara que ele sai, eu sei se ele tirou nota boa, se ele tirou nota ruim, se ele esqueceu o caderno da matéria. Outro dia ele ligou com uma historinha tão engraçada. Chegou o coordenador e ligou: senhor Cristiano, que o Felipe está com dor de barriga aqui. Cara, pelo telefone eu sabia, não é dor de barriga. Partiam para a escola e não era. Ele tinha esquecido a apostila da última aula. Precisamos perceber mais. A ideia aqui não é trazer uma receita de sucesso. A criação de filho é algo difícil. Nos dias de hoje, mais ainda. Muito mais. A tecnologia ela chega de uma forma que nos ajuda em muita coisa, mas também nos atrapalha. Estamos vivendo uma epidemia de zumbis. Essa é a grande verdade. Pouco se conversa dentro de casa, é celular, agora esse... Eu estou sendo gravado, né? Tenho que me cautelar então. Um programa agora que você monta time de futebol e ganha ponto e não sei o quê, eu tenho vontade de pegar o celular e tacar na parede. Ouvir um mundo. Cara, eu tenho vontade de pegar o celular e às vezes tacar na parede. Queimo o cartão. Estou sendo gravado, deixa eu me acalmar aqui. Estou ao vivo na internet, eu preciso me manter mais cauteloso. Mas enfim, vamos voltar para essa história da Bíblia. E aí é engraçado porque Davi se enfurece, Absalão foge, vai morar com o seu vô que era por parte de mãe. E interessante que a história vai contar em estudos que esse avô, ele não ia muito com a cara de Davi. Porque a esposa, filha deste vô, ela não tinha tanta preferência por Davi como as outras. E esse vô tinha, sabe, olhava para Davi meio torto. Então, ele ficava chateado, ficava entristecido que ele não dava a atenção necessária. E olha só que situação. Esse vô, em vez de ser aquele homem que ia acalmar o coração de Absalão e falar: calma, meu filho, olha, puxa, tudo que você fez, muito pior. Ele foi o que mais incendiou Absalão em seu coração. Em virtude de toda aquela rispidez que ele tinha por Davi, por todo aquele negócio dele não tratar a filha do jeito que ele queria, ele motivou Absalão a outras atitudes. E Absalão, quando volta, depois aí de 3 anos, a pedido de Davi, ele volta já meio que maquinando tirar o poder de Davi.
Tudo isso influenciado pelo vô, que via isso até como um bom negócio, porque o primogênito tinha morrido, tinha um outro filho que é meio inexpressivo na história, então possivelmente tinha morrido, então só tinha ficado ele. Se morria Davi, quem ia assumir? Então parecia ser um bom negócio. Então o vô usou a fome com a vontade de comer e falou: é agora que eu vou trabalhar o coraçãozinho desse rapaz, que já tinha uma predisposição da ira e do ódio tomar conta. Até porque não teve orientação, pelo que a história nos conta, né? Porque eu tenho certeza que os pais que estão aqui presentes conseguem ver como nossos filhos estão irados por alguma coisa, e é nosso dever tirar essa ira e esse ódio. E aí mais tarde, então depois de 3 anos, Davi chama o filho para morar nas suas intermediações, a 2 quilômetros, a história fala, de Jerusalém, e 2 anos mais se passaram e Davi não fez nada. Davi, depois que Absalão fez de tudo para tentar encontrar com Davi, ele topa se encontrar com Absalão. E qual foi a atitude quando ele viu Absalão que ele fez? Ele deu um beijo em Absalão. Apenas um beijo. E é engraçado, se a gente pega toda essa história que já está sendo contada, um estupro, uma morte, ódio, rancor, a pessoa foge, e tudo Davi imaginou que com um beijo ele ia resolver. A verdade é que muitas vezes nós, como pais, nós nos acovardamos a passar realidades e discutir verdades com os nossos filhos. Talvez por uma característica de querer proteger, talvez possa até ser. Mas a grande verdade é que quando a gente decide não discutir com nossos filhos algumas verdades, a gente pode estar deixando com que eles criem sozinhos sentimentos dentro deles e tomem a atitude por eles próprios. O capítulo 15 de 2 Samuel informa que daquele dia em diante, depois do beijo, Absalão vai à porta da cidade e começa a conspirar com o seu próprio pai, a ponto de Davi fugir de medo do próprio filho. Joabe, que era um assessor de Davi, fez muito esse intermédio de tentar trazer Absalão para próximo, de tentar aproximá-los. Ele chega no ápice de uma situação de não aguentar mais. Eu fico imaginando Joabe nessa história, porque Absalão chegava e falava: eu quero chegar perto do pai, e Davi não queria, e ficou naquilo. E quando ele viu a atitude que Absalão ia tomar, até como uma forma de lealdade ao rei, ele vai e mata o nosso querido Absalão aqui, que fica preso em Gado de Ave. Em estudos mais profundos dos livros que o pastor me emprestou, fala que ele ficou preso e foi enforcado com os seus cabelos. Mas isso não me encorajou a cortar os meus cabelos. Mas a Bíblia, esses estudos vai contar que ele fica preso e fica enforcado pelos cabelos. Enfim, o que a gente pode aprender dessa trágica história de Davi e Absalão? O que me chamou a atenção de toda essa história, a primeira coisa que me chamou a atenção é que os nossos filhos, eles podem ter tudo, mas eles não podem ficar sem os pais. Eu falei aqui a respeito do celular, mas a grande verdade é que muitas vezes chegamos cansados em casa e é sutil virar e falar: vai pro videogame jogar um pouquinho, eu estou cansado. Vai escalar o time no Cartola, porque eu não estou afim de você. Olha, vai postar alguma coisa no Facebook, enfim. A grande verdade é que a gente vai muitas vezes até comprando a felicidade dos nossos filhos. Eu não posso estar presente, mas eu te dou um Play 4, tá bom? E aí cresce, eu não posso estar presente, mas eu te dou um carro. Eu não posso estar presente, mas eu te compro meia dúzia de blusas da Quicksilver. E a gente vai comprando. E a gente vai comprando. E a grande realidade é que eles podem ter tudo, mas se não tiver pai, não tem estrutura principal. Eles não vão ter estrutura principal. Eu fui atrás de alguns estudos de Absalão, muitas correntes vão falar que Absalão era um homem, que já tinha o coração voltado para isso, e que não sei o quê. Mas a grande verdade é que base que Absalão teve? Qual foi a base que ele teve? Qual foi o relacionamento que ele teve com alguém mais velho para contar as suas frustrações? Eu acho tão gostoso quando o Felipe vem me contar problema, porque quando eu pego o problema do Felipe e comparo com o meu, eu dou risada. Ai,
pai, igual hoje, ele chegou tão feliz que ele fez um gol de cobertura. Que bênção, né? Eu olho para ele e falo, que bênção, filho, que bênção de Deus. Quando vai mal numa prova, é uma catástrofe, ficou de recuperação de geografia, vai cair o mundo. Mas a gente tem que dar valor para essas histórias. É o problema dele. É o problema dele. Ele quer falar. Eu me lembro que um dia muito cansado eu cheguei em casa de um plantão terrível no Pronove, e o Felipe estava muito tagarela, e eu virei e falei assim, só um pouquinho. Passaram-se 2 dias e ele já não estava quieto. E eu virei e falei, o que está acontecendo? Você está com dor de alguma coisa? O que está acontecendo? Ele falou, há 2 dias atrás você falou que eu falava muito. Que murro no estômago, mano. Que murro no estômago. Porque às vezes a gente coloca o nosso eu na frente. Às vezes a historinha de repente vai ficar falando isso. Essa é a grande da verdade. As nossas preocupações sempre tomam a mais da nossa cabeça, sempre tomam a mais do nosso tempo, e falta pouca qualidade para estar junto com eles. Enquanto Davi fosse um pai que sonhasse com o bem dos filhos, ele, no entanto, não era capaz de transformar suas boas intenções em investimento de vida para os seus filhos. Será que isso aconteceu porque Davi era ocupado demais? Muitas reuniões, decisões? A segunda lição que Davi aqui mostra nessa história, a gente vai falar também um pouquinho, é que nós não podemos transferir as nossas responsabilidades. Elas são intransferíveis, principalmente a título de filho. Davi, no teor aqui dessa história, ele vai passar o filho para o avô, danou, que o avô não gostava dele. E ele vai transferindo. Existe uma passagem, inclusive, Davi era tão covarde, e eu não consigo acreditar muito nessa tese de pai e mãe cego. Eu consigo acreditar numa tese de pai e mãe que não quer mexer no vespeiro. Tá? Mas isso é uma posição do Krishna, tá bom? Eu não consigo muito acreditar nisso. Eu creio que pai e mãe enxerga tudo. E chega um momento que Absalão chega para Davi e fala assim, pai, eu posso levar a mão para caçar comigo? Eu acho que Davi já sabia o que ele queria. E quem seria caça o caçador dessa história? Ele vira e fala, não, leva todos os teus irmãos. Vai todo mundo junto. Não vai só vocês dois não. Eu creio que naquele momento passou pela cabeça de Davi, ufa, não precisei mexer nesse vespeiro, que esse ódio que ele tem no coração, e também poupei o meu filho de morrer, pelo menos dessa vez. Mas será que essa era a melhor maneira? Para quem que nós estamos passando a responsabilidade dos nossos filhos? Para o FIFA 2016? Para o Cartola? Para o departamento de adolescentes? Para o departamento infantil? Para o pastor? Para a escola? A responsabilidade é nossa. Isso são responsabilidades intransferíveis. Tudo isso aqui, os departamentos, a escola, tudo isso é para acoplar a educação, mas a educação tem que vir da gente. Nós somos a mão nesse momento dos nossos filhos que ajuda a moldar o caráter. Tá? A nossa mão vai ajudar nisso. E pior, nós somos o exemplo. Eu falo pior porque se a gente não vigia é bem pior. Nós somos o exemplo. O Felipe até um ano atrás ele tinha um cabelinho desses mullets argentino igual ao meu. É o exemplo. É o que ele olha. Nós somos os moldadores do caráter. E aí papai e mamãe. Essa mensagem é para papai e para mamãe. E para quem que a gente está transferindo tudo isso? Tem gente que chega no Pronove e transfere para a gente. Olha, estou deixando aqui, nem me conta que eu não quero ver. Né? Nem me conta que eu não quero ver. Eu me lembro de um relato, Renato, de um aluno que por lá passou, filho de um pastor da igreja presbiteriana. Esse menino com 7 anos de idade, ele tinha mais 2 irmãos, então eram 3 filhos. Um dos irmãos colou um chiclete na fechadura. Vai ouvindo, isso marcou a minha vida. E a mãe chegou e falou, olha, se ninguém tirar esse chiclete da fechadura, quando o pai chegar eu vou contar. Pai, pastor da igreja presbiteriana.
E enfim, ninguém contou, um ficou ali. Esse menino que chegou até o Pronove, quando o pai chegou, ele falou: ou conta ou vai tomar pancada todo mundo. Esse menino que foi até o Pronove, com 7 anos de idade na época, para não ver os irmãos apanhar, ele falou: fui eu. Até porque o pai tinha feito um trato. Se quem fez assumir, ninguém vai apanhar. Mas se ninguém assumir, vai apanhar todo mundo. Este aluno que não tinha feito nada virou e falou assim: fui eu que colei o chiclete na fechadura. Esse pai bateu nesse menino até ele desmaiar. E esse menino com 7 anos de idade jurou algo dentro do coração dele. Ele falou: nunca mais ninguém vai mentir para mim. Com 12 anos de idade ele matou a primeira pessoa. Duro, né? Com 12 anos de idade ele matou a tiros uma pessoa. Sabe por quê? Porque ele mentiu para ele. Para quem nós estamos transferindo a responsabilidade dos nossos filhos? Algo que também me salta quando eu vejo essa mensagem é que nós não podemos deixar de confrontar os nossos filhos com a verdade. Davi foi bastante omisso nesse sentido. E com toda certeza, o que Davi não fez foi da sua casa o primeiro campo missionário. Por que Davi perdeu seu filho Absalão? Aonde foi que Davi falhou? Aqui tem algumas razões do fracasso de Davi nesse sentido. E a gente está aqui trabalhando algumas delas. Mudou a sua responsabilidade paterna, era muito ocupado para ouvir o problema dos filhos, não conseguiu punir com justiça, porque é necessário que a gente haja com justiça com nossos filhos. É necessário que a gente haja. Eu tenho exemplos familiares de sobrinhos que desde pequeno demonstravam algo que hoje estão concretizados. E é necessário que a gente chegue com justiça para conversar e para ministrar e para exortar. E ele não conseguiu punir Amon, ele não conseguiu ver o ódio em Absalão, ele não conseguiu fazer a paz entre esses dois irmãos. Davi não conseguiu perdoar o seu filho completamente, logo ele foi perdoado do pecado por Deus completamente. A grande verdade é que Davi não conseguiu passar a sua própria fé para o seu filho. O resultado do fracasso de Davi, no sentido de pai, ele teve que deixar o próprio trono para poupar a cidade, ele suportou vergonha e repreensão dos seus inimigos, e no final, a desesperança do ego e do choro de Davi é o fato de que não haveria uma segunda chance, porque existem situações que não vão haver segunda chance. Eu queria que você por esse momento imaginasse o que Davi tinha em mente quando ele viu Absalão tão pequeno no seu braço e colocou o nome de Absalão. Eu queria que você imaginasse quanta esperança ele não tinha nas realizações que poderiam acontecer na vida daquela criança e principalmente por meio dela. Quem sabe Davi não imaginou que Absalão poderia ser o seu sucessor e, como diz o seu nome, o pacificador do país, agregador de Israel. Um homem forte na qual a graça e a unção de Deus poderiam repousar. A grande verdade é que quando nossos filhos nascem, a gente deposita toda a esperança e expectativa e jamais podemos imaginar ao contrário de tudo isso. Talvez a gente nunca tenha parado para observar o drama de Absalão na história de Davi, mas eu posso afirmar nessa noite que isso reflete a realidade de muitas famílias próximas da nossa e talvez até dentro da nossa família. Gerações passam, culturas se desenvolvem, comportamentos mudam, mas há coisas que ultrapassam a barreira dos anos, dos séculos e dos milênios. Há verdades da alma humana que não têm época, porquanto não tem a ver com o tempo, mas com o que cada um de nós é. O drama de Absalão nessa história, se contado com outros nomes, daria uma excelente novela das 8.
daria uma excelente notícia desses jornais mais sensacionalistas das 6 horas da tarde. Mas a grande verdade é que esse drama, ele existiu, foi real e é real. Mesmo que nós considerarmos Davi um homem de ação, como muito de nós, homens e mulheres que decidem, que negociam, que tomam decisões com praticidade, e a praticidade muitas vezes tem matado a gente. Gente que não tem tempo a perder, muito ocupada, que administra um monte de coisa. Mesmo que ele tinha um reino para administrar. É fato que quando a gente lê os salmos, principalmente esses, vendo por essa perspectiva, Renato, esses salmos de Davi, a gente consegue até descobrir o quão estressado ele era. Talvez em virtude de toda essa correria. Mas essa história ela não está longe da nossa. A nossa vida, dia a dia, está muito parecida. A gente consegue se identificar com essa história. Talvez não com tanta gravidade, mas quando a gente para pensar, é fato que o Espírito Santo ministra que dá para melhorar. É fato que o Espírito Santo ministra no nosso coração que a gente pode fazer mais um pouquinho pelos nossos pequenos. Eu quero estar finalizando. E esse drama de Absalão, ele traz para nós essas experiências e lições, e com toda certeza, você pensar em Davi, um rei que foi capaz de matar um gigante, um homem segundo o coração de Deus, e você imaginar que ele não era capaz de confrontar os seus filhos nos olhos, de chegar nos seus filhos e perceber toda essa situação que finalizaria nessa desgraça, é algo que a gente tem que trazer para a nossa vida e parar para analisar se a gente não está resolvendo um monte de coisa e essas prioridades a gente não está resolvendo. Eu quero fazer aqui um adendo, algumas coisas de alguns anos que vem acontecendo na nossa sociedade, de algo que eu tenho percebido, e tenho certeza que vocês também, até por influência de mídia, até por influência de um monte de coisa. A grande da verdade é que você, pai, e agora vou falar bastante sério, e talvez possa parecer engraçado, mas você, pai, na mudança do seu filho, da infância para a adolescência, um monte de coisa no corpo dele começa a mudar. Começa a acontecer situações que, se nós como pai não explicarmos, o mundo lá fora explica. Talvez o nosso filhinho com 12 anos vai começar a ver que vai ter uma parte do corpo dele que vai olhar ao norte e já não é mais vontade de fazer xixi. Desculpa. Essa é a grande da verdade. E se eu não tiver, como pai, a responsabilidade de sentar e falar, vem cá, deixa eu te contar o que está acontecendo. Deixa eu te contar qual é essa transição. O mundo lá fora vai explicar. E talvez eu não vá me surpreender de ver meu filho de mão dadas com outro menino. Como muitos a gente vê nos dias de hoje. Você, mãe, quando a sua filha chegar no período de regras, se você não tiver a coragem de chamar ela e falar, vem cá, filha, a partir de agora, algumas coisas vão acontecer no seu corpinho. Os seus seios vão ficar um pouco maiores, o seu quadril vai alargar. Talvez, se nós nos desencorajarmos de falar essas verdades para os nossos filhos, quem vai dar a resposta é o mundo. E aí não é estranho tanta menina de 13 anos andar na rua de mão dada dando selinho. Como não é estranho eu ter um comércio feminino e ouvir uma mãe afirmar assim, minha filha chegou da escola e falou que deu um beijinho na boca da amiguinha dela. Tudo bem, ela só tem 11 anos, né? Está na hora de experimentar. É curiosidade. Depois muda. Depois passa.
Não é estranho você ver em rede social um pai afirmar o seguinte: ah, meu filhinho chamou um amigo para jogar videogame em casa e quando eu cheguei estavam os dois peladinhos dentro do banheiro. Ah, tudo bem, o primeiro relacionamento de homem mesmo é troca-troca. Será que é isso? Se nós pais não nos posicionarmos a explicar tudo isso, é o mundo que vai explicar. Aí dá para a gente entender como é intransferível a nossa responsabilidade. O meu filho até 4 anos ele tinha uma babá. Essa babá tinha 3 filhos. Um virou pastor, um é homossexual, o outro ladrão. E teve um outro menino que ela criou também que virou homossexual. Qual que era a chance do meu filho se dar bem com a criação dessa babá? Eu achei que nenhuma. Não pensei 2 vezes em largar um escritório que eu tinha 7 anos e me dedicar a cuidar dele. Não pensei 2 vezes em ensinar para ele a fazer xixi em pé, que o banho já não era mais para tomar na banheirinha, ele era em pé, que chupeta e mamadeira podia deixar ele com os dentão para frente, ele ia ficar feio pra caramba. Eu não pensei 2 vezes em tomar essa atitude. Talvez esteja no momento de nós olharmos a nossa agenda e começar a cancelarmos coisas da nossa vida e dar mais ouvidos para os nossos pequenos. Eu estou na frente aqui do meu professor de teologia e sábado a gente fez uma prova. Nesse último módulo eu faltei 3 aulas. Sabe qual foi o motivo das minhas faltas? E assistir o Felipe jogar. Talvez isso possa ter me custado uma nota baixa. Eu até acredito que isso tenha acontecido. Mas Renato, eu preciso ser sincero, eu não estou arrependido. Eu não estou arrependido. É claro que a gente tem que conciliar, aqui eu não estou fazendo uma apologia para largar o seu emprego, largar o seu ministério, mas largue parte da sua agenda para estar próximo dos seus filhos. Largue parte do seu tempo para sentar, para jogar papo furado no sofá. Se você ainda não é pai, calma, vai chegar a sua hora e aí que essa lição fique aqui, e principalmente aqui. Precisamos confrontar nossos filhos da verdade. Se Davi tivesse chegado para Absalão e perguntado: o que é isso, filho? Que ódio é esse no seu coração? O que é isso que está te sufocando? Eu creio que muitas vezes é covardia, e aqui eu quero tocar, já quase finalizando, num ponto que também pode ser algo, e não interprete isso como maldição hereditária, porque eu não acredito nisso, mas muitos pais também não fazem isso por culpa. Talvez Davi, quando fosse querer chegar a mão para falar a respeito do homicídio, talvez se sentisse culpado do que lá atrás ele fez quando ele matou Urias. Aliás, Absalão, talvez ele se sentiu culpado a chegar a mão e condená-lo pela atitude do estupro, porque outrora ele tinha adulterado. Então também é tempo de analisarmos se também não há algo no nosso coração que nos impede a chegar no nosso filho. E aqui, em nome de Jesus, nosso passado ele foi resgatado na cruz por Cristo. Foi falado isso aqui no louvor. Não permita que o inimigo coloque isso, independente do que foi feito no passado, se foi feito, mas que isso não seja também uma pedra de tropeço para que nós possamos dar uma melhor criação para os nossos filhos. A tragédia de Davi e Absalão deve nos ensinar essas lições práticas. Só o que nos salva de uma tragédia familiar é a nossa conversão aos nossos filhos. Não adianta termos boas intenções, não adianta cumprirmos aquilo que diz a música de Renato Russo: meu filho vai ter nome de santo. Não adianta só trabalhar por eles, não adianta só apenas dizer: ó Deus, tome conta. É necessário que seja feita a nossa parte, a nossa presença. Pais convertidos aos seus filhos investem tempo neles. Talvez você possa viver ocupado, mas não se esqueça de deixar o espaço na agenda para os pequenos. Aqui foi retratada uma história de ódio, de paixões e morte, que tem que ter o sentido de mudar a perspectiva da nossa vida, de mudar a forma que talvez nós olhávamos
a criação dos nossos filhos. O grande rei de Israel, Davi, seu filho Absalão, constitui o melhor e o mais trágico exemplo de um pai e de um filho que não conseguiram, ao seu tempo e na hora apropriada, discernir algo extremamente maligno que começava a crescer entre eles. Raízes de morte, de amargura e de destruição, que haveriam de abalar radicalmente suas vidas e traumatizar essa história para sempre. Eu quero propor hoje para você que está aqui nessa noite um desafio, que você possa erguer a cruz de Cristo no centro do seu lar, em seus vínculos mais profundos, com a sua esposa, com seus filhos, que você possa erguer essa cruz de Cristo no seu quarto, na sua cozinha, dentro dos armários dos seus filhos, nas gavetas mais íntimas e fechadas, lacradas pelo tempo, que você possa erguer a cruz de Cristo dentro do seu lar e de repente buscar uma reconciliação necessária, o perdão, trazer de volta o diálogo, o encontro, o choro solidário e a comunhão de mãos dadas. Eu quero convidar esta noite você que está me ouvindo para ser bem-vindo ao lugar onde Deus o quer em paz, o seu próprio lar. Erga a cruz de Cristo no meio do seu lar. Eu quero finalizar contando uma história e que a gente possa aprender com ela, que Deus possa ministrar mais do que já tem ministrado nessa noite, e que a gente possa aplicar isso e entender que muitas vezes os problemas de relacionamento, eles são desse tamanho, mas se não cuidados desse tamanho, eles podem gerar um final, como aqui foi falado. Na noite de 8 de outubro de 1871, uma mulher chamada O'Leary acendeu um pequeno candeeiro e levou-o para um estábulo para ordenhar vacas. Omissa no cuidado do pequeno candeeiro, colocou bem próximo do animal, que deu um coice, e as chamas logo se espalharam por todo o estábulo, impelidas por um forte vento. O incêndio continuou por mais de 24 horas, queimando o distrito central e comercial da grande cidade de Chicago, destruindo 17.450 construções, numa área de mais de 9.000 quilômetros quadrados. Pelo menos 300 pessoas morreram no incêndio, 90.000 ficaram desalojadas e houve um prejuízo de cerca de 200 milhões de dólares em propriedades. Tudo começou de um pequeno candeeiro de fogo. Que a gente possa olhar com uma perspectiva nova os nossos filhos, abrir mão muitas vezes do nosso eu, do nosso cansaço, se necessário for remarcar algumas coisas e começar a dar um pouquinho mais de prioridade para isso. Nós somos aqueles que detêm hoje nas mãos a formação como um vaso de barro do caráter dos nossos pequenos. A gente tem que fazer isso para que a nossa história não seja a parte B do versículo 33. Meu filho Absalão, quem dera eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Que esse versículo não se cumpra na nossa vida. Aqui já não existia a segunda chance. Hoje Deus nos ministra para nós podermos observar aquilo que possa estar de errado e entrar no caminho certo. Vale a pena investir na vida dos nossos filhos. Vale a pena investir vida na vida dos nossos filhos. Eu quero agradecer essa rica oportunidade, cumprimentar todos os meus irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor, chamar o nosso pastor querido Fernando para estar finalizando. Em nome de Jesus.